Como você está? Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, capítulo 12, versículo 4. Ou Andriela ou Luiz Márcio, se puder me ajudar, rapidinho aqui. Gênesis capítulo 12, versículo de número 4, sentado mesmo como você está. Glória a Deus. Capítulo 12, versículo 1. A Bíblia diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai dos teus pais, da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Capítulo 12, versículo de número 4. Assim Abrão partiu como o Senhor lhe havia falado, e Ló foi com ele. Gênesis 13, 14. Gênesis capítulo 13, versículo 14. E o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se apartou dele. E o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se apartou dele. Abraão, ele é conhecido na Bíblia Sagrada como o pai da fé. Acho que a maioria das pessoas que estão aqui já ouviu falar sobre Abraão, já leu, já ouviu, já viu filme, história sobre o pai da fé. Os muçulmanos chamam Abraão de Khalil Allah, ou seja, o amigo de Deus. Ele é referência de fé para o islamismo, Abraão é referência de fé para o judaísmo, e Abraão é referência de fé para o cristianismo. A história de Abraão, ele é conhecido como o pai da fé, não é só pelo episódio de ouvir a voz do Senhor, mas pelo episódio de Isaac, em uma das montanhas, na região de Moriá. O que chama atenção aqui, eu só quero trazer um pensamento nesse texto. Nós lemos aqui 3 passagens, 12, 1, 12, 4 e 13, 14. No 12, 1, Deus está fazendo a promessa. Diga comigo assim, ó, promessas. Irmão, isso é vigília, vamos lá, diga assim, ó, promessas. Agora 12, 4, Ló está indo com ele, diga assim, ó, amizades. Grava isso, promessas, amizades. E Gênesis 13, 14, ele vai ouvir a voz de Deus. Diga assim, ó, ouvir. Então grava isso, promessa, amizade e ouvir. Deus faz a promessa, e toda promessa ela é condicional à busca. Se Deus fala que você vai ser cantor, mas se você não ensaia, não canta, não ouve hino, não tem referência de louvor na igreja, dificilmente a promessa vai cumprir na sua vida. Deus falou para Abraão, sai da sua terra, ou melhor, sai do meio da tua parentela, da terra que você está. Deus não levou Abraão, Deus não teletransportou Abraão, porque Deus trabalha com psicologia comportamental, estímulo e reação. Você age, ele reage. Você começa, ele termina. Jesus fez isso com Pedro quando mandou lançar o anzol na boca de um peixe que ia subir com a moeda. Por que Jesus não fez o peixe subir? Porque a ação é do homem. Deus foi ensinando isso com Davi e Golias, a mesma coisa. Por que Deus não deu a vitória para Davi diante de Golias? Porque Deus trabalha com psicologia comportamental. A ação é sua, a reação é de Deus. Jeremias 33, 3, a Bíblia diz o quê? Clama a mim. Quem clama? Você. E a Bíblia diz, e responder-te-ei. Quem responde? Ele. Então você clama, ele responde. Você bate, ele abre. Você marcha, o mar se abre. Você movimenta, os céus respondem. A primeira ação é sua. A Bíblia diz, o que for ligado na terra, ação. Será ligado no reação. Então a primeira ação é na terra. Se você age, Deus reage. Se você não age, geralmente, dificilmente Deus vai reagir. Pode reagir pela misericórdia dele, sim, mas dentro de uma busca de milagre, propósitos, é você que tem que agir, é você que tem que movimentar. Abraão ouve Deus. Abraão, ele está escutando Deus aqui, ele ouviu a voz de Deus, ele não viu. A primeira experiência com Abraão foi ouvindo. No capítulo 17 que vai ser vendo, porque Deus muda os níveis mediante a sua entrega e propósito. Primeiro você ouve, depois você vê. Pode ser que você não viu muita coisa ainda, porque você está no nível de ouvir, mas quando você começa a descer mais na presença de Deus, Ele vai mudando o seu nível, e daqui a pouco você ouve e vê, vê e ouve e vê, sente, faz, refaz, porta abre, porta fecha, e o nome do Eterno vai sendo glorificado. Só que no capítulo 12,
versículo 4, a Bíblia está dizendo que um homem vai com Abraão e é parente dele. Eu preciso dizer isso aqui. Cuidado com seus parentes. Cuidado com a família, cuidado com gente que está perto, cuidado com gente de longe, gente que você está aqui, mas a família está no Brasil. Se você está dormindo com 10 pessoas na cama, 15 pessoas na cama, corta esse cordão umbilical. Você tem que deixar o peso no Brasil. Faz uma carta de despedida, joga no lixo o que tem que ficar no Brasil, recomeça aqui. Senão você vai ficar andando em direção a Canaã, mas trazendo Ló na bagagem, trazendo Ló na viagem, trazendo Ló com você. Está arrastando, a perna não anda, está arrastando porque os problemas, não libera perdão, não tem Belém, tico-tico, bicudinho, mamãe me dói. Não, Deus não trabalha assim. Deus gosta de gente ousada, Deus gosta de gente determinada, Deus gosta de gente posicionada, Deus gosta de gente que tem visão, Deus gosta de gente ousada, Deus gosta de gente que ouve, crê e vai. Deus gosta de gente que ora, levanta crendo naquilo que não fez, mas crendo naquilo que vai acontecer. Oh glória, por isso que você está aqui, porque vigília não é para crente, não é para gente normal não, gente. Vigília para quem crê no impossível, vigília para quem crê no milagre do lado de dentro, vigília para quem está orando, crendo que o milagre já aconteceu, mesmo tudo dando errado. Tem alguém aqui assim? Levanta a sua mão. Papai está dizendo, é para você que eu vim nessa vigília, é para você que eu estou nessa casa hoje, porque enquanto você ora, eu respondo, enquanto você clama, eu respondo, enquanto você adora, Deus vai lá na sua casa. Cada glória que você dá é uma vitória que desce, cada aleluia que você solta é os céus em movimento. Será que você pode dar glória para os céus movimentar na tua vida, em nome de Jesus? Capítulo 12, versículo 1, Deus faz promessa, grava isso. Capítulo 12, versículo 4, Ló vai com ele. Isso aqui é bom para nós. Nem todo mundo está capacitado para trilhar o caminho do propósito que Deus te colocou. Você tem que saber quem são amigos, companheiros, conhecidos e colegas. Amigos, conhecidos, companheiros e colegas. Tem ambientes de amigos que companheiros não podem ir. Tem ambientes de amigos que colegas não podem saber. Você está abrindo seu coração para colega achando que é amigo, por isso que está dando ruim. Você está abrindo seu coração para gente que está achando que é seu amigo, que é sua amiga, quando na verdade tem que ter distância. Por isso que a traição dói muito, porque a traição vem de quem está perto e a decepção vem de quem está longe. Decepção dói um pouquinho, traição dói muito mais, porque traição fala de proximidade, traição fala de mesa, traição fala de comum acordo. Aí tem gente sofrendo. Papai está dizendo, você precisa colocar limite no Ló da sua vida. Você tem que aprender a dizer não para algumas pessoas. Você tem que aprender a colocar limites em alguns projetos da sua vida. Você tem que aprender a segurar a tua língua em alguns momentos, porque é Ló que vai ouvir, vai destruir depois lá na frente. E o que vai acontecer? Capítulo 13, versículo 14, você leu. O terceiro, ouvir. Capítulo 13, versículo 14. Capítulo 13, versículo 14. E o Senhor, olha quem disse, o Senhor disse a Abrão, vírgula, depois que Ló se apartou dele. Por que Deus não falou com Abraão quando Ló estava andando com ele? Por que Deus não falou com Abraão quando Ló estava junto com ele? Por que Deus não falou com Abraão quando Ló estava os dois juntinhos? Pega isso. Tem gente que atrapalha você de ouvir a voz de Deus. Se você não vigiar, você vem para a igreja, mas você não participa do culto. Se você não vigiar, você bate ponto, mas você não entende o que está sendo liberado. Se você não vigiar, você entra num ambiente religioso, mas a cultura do reino não estabelece na sua vida. Se você não vigiar, você consegue ver tudo que está acontecendo, mas não consegue ver o céu pelo lado de dentro. Você precisa entender que tem pessoas que eles trazem problemas para tirar você da atenção do céu. Tem pessoas que trazem problemas para tirar você do foco daquilo que é real. E você precisa posicionar às vezes. E os Estados Unidos, essa terra é uma terra propícia para isso. Tem gente fadigando dentro da igreja, espiritualmente. Tem gente na UTI espiritual da vida, dentro das igrejas, espiritualmente. Tem gente do meu, do seu, do nosso lado, senso comum de gente, em todos os ambientes, que estão com a roupa de crente, jeito de crente, mas estão combalidos por dentro. Aí Deus está dizendo, você precisa se posicionar, saber quem foi que falou com você. Ou foi Deus, ou foi o homem, ou foi o patrão, ou foi os céus, ou foi o governo, ou foi a terra. Quem foi que falou contigo?
pastor, eu tenho dúvida. Dúvida não vem de Deus. Deus trabalha com certeza. Deus trabalha com sim, sim, não, não. Passou disso? Meu irmão, não vai vir de Deus não. Então, primeira coisa, identifique quem são os lós na sua vida. Lá no trabalho. Quem são os lós da sua vida? Lá no trabalho. Fica tentando tirar você da presença de Deus. Fala mal de igreja, fala mal de pastor, fala mal de família, fala mal de irmão. É casado e fica falando de mulher, de adultério, vídeo pornográfico. Cai fora, é ló. Vai te arrebentar com você, vai te colocar numa fria. Eu estou rindo por conveniência, eu estou aceitando por conveniência. É ló, vai destruir sua vida. Mas se eu não aceitar, eu perco o espaço. Vai perder o espaço, vai perder a família, vai perder a salvação. Papai está dizendo, coloca limites nos ló da sua vida. Pastor, não. Existe um senso judaico que diz que para cada 10 pessoas, 3 pessoas vão te amar, 3 pessoas vão te odiar. 2 pessoas vão te amar, 2 pessoas vão te odiar e 6 pessoas são neutras. Talvez você está querendo provar para a gente neutro que não tem que ser provado. Está querendo provar para a gente que não tem que ser provado nada. Guarde uma coisa da palavra de Deus. Quem falou com você foi Deus. Quem falou com você foi Deus. Sabe, nós queremos buscar reputação de gente que não tem reputação. Nós queremos buscar reconhecimento de gente que nem se reconhece, que nem sabe quem é. Quem não sabe quem é dentro de si, ele não consegue levar ninguém a lugar nenhum. Quem não se achou aqui dentro, não consegue localizar ninguém do lado de fora. Nós estamos querendo provar para alguém aquilo que não tem que ser provado. Por isso que tem gente frustrada no casamento, gente frustrada na igreja, gente frustrada na vida, porque está esperando o aplauso. Meu irmão, papai está dizendo para você nessa noite, continue andando para frente, olhando para cima. Tem gente que vai te amar, tem gente que vai te odiar, tem gente que não vai com a sua cara, tem gente que vai com a sua cara. Meu irmão, quem fez a promessa não foi embaixo, quem fez a promessa foi em cima. Se Deus fez a promessa, Ele garante, Ele leva, Ele faz, Ele é Senhor para cumprir na sua vida. Quem está comigo, diga aleluia. Diga comigo assim, tire o ló. Diga assim, tire o ló da sua vida. Isso. Pensa aí, quem que você tem que tirar? Irmão, pastor, mas a Bíblia não manda excluir. Peraí, irmãos. Perdão é obrigatório. Perdão é obrigatório. Comunhão é obrigatório. Agora, andar é opcional. É opcional. Pastor, mas a Bíblia não fala de exclusão. Na Bíblia não fala de exclusão, mas ela fala do direito que você tem de escolha, de decidir. E a Bíblia não é impositiva, a Bíblia é opcional. A Bíblia fala assim, se creres, se fores, se comerdes, se quiserdes, se obedecerdes. Há uma condicional antes, se que você quiser. A Bíblia não manda ninguém fazer nada. Mas o que eu preciso fazer? Primeira coisa, se ache dentro de você em Deus. Se você não se achar dentro de você em Deus, você vai ficar procurando lá de fora aquilo que você não vai achar do lado de dentro. Se você não se achar primeiro entre você e Deus, a ausência de propósito tem feito muita gente viver de cursinho de 3 dias, arraste para cima. A ausência de propósito tem feito pessoas perder noite de sono. A ausência de propósito tem feito pessoas não se reconhecer num ambiente de cultura de reino. Por isso que você vai ver no domingo chora dando glória na igreja. Na segunda quer chutar o balde e quer desistir. Que isso, irmão? Pelo amor de Deus. Papai está dizendo, ei, quem tem propósito e ouviu a minha voz, não precisa de eu ficar levantando profeta toda hora para dizer, eis que falo contigo. Quem está sustentado pela minha voz, eu levo, dou comida, dou alimento, eu garanto, eu abro, eu faço. Grave uma coisa, meu irmão, nós precisamos somente de uma coisa no reino: a palavra do Senhor. Uma palavra te garante, uma palavra te leva, uma palavra abre a porta, uma palavra muda a sua vida, uma palavra transforma o seu futuro. Uma palavra. Pedro olhou para Jesus e não disse, se tu me der um carro novo eu fico contigo, se tu me der uma casa nova eu fico contigo. Não, Pedro olhou e falou assim, para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Pedro não perguntou sobre coisa, falou sobre pessoas. Sabe qual é o maior problema que a gente precisa entender sobre pessoas? Tem gente procurando em matéria o que só vai achar em Deus.
Tem um filósofo russo chamado Dostoiévski. Ele disse que todo ser humano tem dentro dele um buraco do tamanho de Deus. Pode colocar carro novo que não preenche, carro de luxo que não preenche, hotel de luxo que não preenche, dinheiro na conta que não preenche. E vai dizer, a única coisa que preenche o vazio dentro de um homem se chama a presença de Deus na vida dele. E a pergunta que o Espírito Santo faz para você é: você ouviu a voz de Deus? Promessa. Será que tem algum Ló que está atrapalhando você de ouvir a voz de Deus? Tira o Ló da sua vida. Gênesis 13, 14. E falou Deus com Abraão depois que Ló se apartou dele. Que isso, pastor? Diferença de propósitos. A Bíblia fala sobre comum acordo. Amós 3:3. Andarão dois juntos se não tiverem de comum acordo? Amós 3:3. Andarão dois juntos se não tiverem comum acordo. Você entra num avião com o piloto querendo subir para a direita e o copiloto querendo ir para a esquerda? Eu não entro? Eles vão derrubar o avião? Talvez como que você quer entrar num propósito de vida que você quer ir para um lado, o Ló quer ir para o outro. Você está puxando para a direita, o Ló está puxando para a esquerda. Você está dizendo, nós vamos crescer para cá. O Ló, não, nós vamos crescer para cá. Não, é Ló. Deixa embora. O interessante é que na divisão da terra, aí Abraão, ele tem fé, porque quem tem fé e ouviu a promessa sabe da garantia que está estabelecida para ele. Chega um momento que Abraão olha para Ló e está dizendo o seguinte: escolhe o que você quer. Pode escolher o que você quiser. Ló está tendo uma visão imobiliária. Está olhando as Campinas, mais verde, mais valorizada. Ele deve estar pensando, isso aqui vai dar um lucro. Daqui 5 anos vai estar valorizado. Eu vou vender, vai ter condomínio fechado aqui. Condomínio de Canaã, condomínio de Judá, de Israel. A cabeça dele é retorno para ele. Abraão está caladinho, porque quem tem promessa não discute com Ló. Quem tem promessa sabe do que Deus falou com ele. Às vezes o silêncio na hora da crise é a melhor resposta, porque o Ló precisa ouvir. Para de discutir com Ló, para de debater com Ló, para de abrir coração para Ló, para de desgastar com Ló, para de colocar sua potência em Ló. Coloca a tua potência no Senhor. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Se Ele disse, Ele faz. Por quê, pastor? Porque Ló é como muitas pessoas de hoje. Ló é como muitas pessoas de hoje. Como? Pessoas vêm, pessoas vão, mas em vão ninguém vem. Ou elas passam como teste, como lição ou como aprendizado. Tem gente que sai da tua vida e não é o diabo que tirou, foi Deus que tirou. Tem gente que soma quando some, vai na intenção de fazer falta e acaba fazendo a favor. Tem gente que Deus tira para você acrescentar. Tem gente que Deus tira para você crescer. Tem gente que Deus tira para você entender. Pastor, eu estou sozinho. Não. Solidão é o melhor ambiente para Deus falar com você. Na caverna Deus falou com Elias. Alguns momentos de isolamento que você vai perder. Jonas só falou com Deus dentro de um peixe. Às vezes Deus tem que alterar o geográfico, Deus tem que mexer no todo, para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Quem sabe essa noite o Espírito Santo fala ao teu coração: não perca a tua potência por alguns Lós na vida. O Ló vai tentar falar mal de alguém para você. O Ló vai tentar falar mal de igreja para você. O Ló é o instrumento usado pelo diabo, fantasiado de crente, para atrapalhar ovelhas. Mas o Ló está com síndrome de lobo. A ovelha clama, o bode reclama. A ovelha entende. Quem sabe nisso de madrugada o Espírito Santo está falando para você: para de envolver com gente errada. Para de querer buscar conselhos em fonte seca. Para de buscar água limpa em poço sujo. Para de buscar conselho em quem só tem palpite. Para de buscar ajuda financeira em quem está quebrado na miséria. Para de buscar conselho de casamento. Quem já passou por 10 divórcios está pedindo conselho para a Gretchen sobre casamento. Misericórdia. Não tem nada para ensinar. Pastor, é meio paradoxal. Isso aqui é meio discrepante. Quem sabe papai está falando para você: continue andando e ouvindo a minha promessa.
Tem gente que está aqui que não era para estar aqui. Tem gente que está na América que não era para você estar na América. Tem gente que está sentada aqui dentro que o Espírito Santo fala ao teu coração. Não era nem para você estar aqui dentro. Se você está aqui, foi eu que te trouxe. Não foi o coiote que te passou. Não foi o agente da imigração que te trouxe. Não foi o avião da TAM que te deixou aqui. Foi por causa de uma palavra que Deus lançou sobre a tua vida. Se você está aqui, foi porque Deus falou com você um dia. Pastor, tem um coiote bom. Não foi o coiote, foi Deus. Pastor, tem um cara da imigração. Não foi o cara, foi Deus. Quem é apresentado pela mídia, ele é sustentado pela mídia. Quem é apresentado por homens, ele é sustentado por homens. Mas quem é apresentado por Deus, ele é sustentado por Deus. Você foi apresentado por Deus. Fica de pé comigo. Você foi